Fala, Doc, beleza? Meu nome é Marina Assunção e hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento vascular. Na aula de hoje, a gente vai abordar temas como a vasculogênese, a angiogênese, a formação do sistema arterial, os arcos faríngeos e os aórticos, também a formação das veias vitelínicas e umbilicais, as artérias coronárias, o sistema venoso, veias vitelínicas, umbilicais e as cardinais. E também um pouquinho sobre a circulação fetal e a alteração circulatória ali após o nascimento e também o desenvolvimento do sistema linfático. E como de costume, eu vou pedir para você pausar esse vídeo e tentar resolver essa questão. No final da aula, a gente conversa sobre ela, beleza, Doc? Para iniciar aqui o desenvolvimento vascular, a gente vai falar sobre a vasculogênese. A vasculogênese, ela é basicamente a coalescência dos angioblastos. E os angioblastos, eles são as células que formam os vasos sanguíneos. Essa coalescência significa basicamente uma junção ali desses angioblastos, Doc. E aí, isso vai nos dar origem a vasos importantes, como a aorta dorsal e as veias cardinais. A angiogênese, basicamente são vasos que brotam já a partir de alguns vasos pré-existentes, Doc. E aí ela vai dar origem aos vasos restantes ali do embrião. O sistema arterial, ele forma-se a partir de arcos aórticos. A gente tem um total de 5 arcos aórticos que são denominados arcos aórticos 1, 2, 3, 4 e 6. Por que a gente não tem o arco 5? Porque ele basicamente não se desenvolve e ele some bem rapidinho. Então, após a formação desses arcos, eles vão se formar, aliás, depois da formação dos arcos faríngeos, ali por volta da 4ª ou 5ª semana de desenvolvimento. E cada arco faríngeo, ele vai receber um nervo craniano, tá, Doc? E a sua própria artéria. E aí tá, esses arcos aórticos, eles vão se desenvolver a partir do saco aórtico, que é super importante, Doc. E esse saco aórtico, tal, ele vai surgir, vai fazer o surgimento ali de ramos para cada arco aórtico aqui, conforme eu falei para vocês. E aí alguns desses arcos eles vão desaparecer ao longo do desenvolvimento, vão formar outras estruturas. O sistema arterial, como eu mencionei, ele é formado ali a partir dos arcos faríngeos, né? Então, depois da formação dos arcos faríngeos, como é possível observar aqui nessa imagem, lembra, Doc, que o embrião, quando ele está em formação, ele vai formar ali os arcos faríngeos. E esses arcos, eles vão ser super importantes para o desenvolvimento da cabeça, do pescoço e da face do embrião. E aí, cada arco faríngeo, ele vai possuir suas próprias artérias, e cada artéria vai ter aquele seu próprio componente muscular e nervoso. E aí aqui eu trago uma outra imagem para vocês observarem os arcos faríngeos, né, sendo envolvidos aqui ao redor pelos arcos aórticos. É mais para você, é uma imagem aqui para ilustrar esse envolvimento, essa relação dos arcos faríngeos com os arcos aórticos. E aí, Doc, em relação aos arcos aórticos, relembre ali que os arcos aórticos eles estão em pares. E, inicialmente, essa aqui é a anatomia deles, tá? Eles estão em pares. E aí, nessas duas imagens, eu tenho os arcos aqui no final da 4ª semana, aproximadamente, e aqui no início da 6ª semana. Observe que aqui eu já tenho a formação do tronco pulmonar. E aí, o que acontece? O arco 1, ele vai desaparecer, mais uma porção residual dele vai me formar a artéria maxilar. E o arco 2 também, ele vai desaparecer futuramente, só que a sua porção residual, ela vai formar a artéria ióide e também a artéria estapédia, tá? Não esqueça disso. E aí, concomitantemente a isso, os arcos 4 e os arcos 6, eles estão se desenvolvendo também. E aí o 6, ele vai ser um arco que vai ser contínuo aqui com o tronco pulmonar. E lembra que eu falei que eles estão em pares, Doc? Então, aqui essa é a conformação desses arcos aórticos aqui nesse desenvolvimento inicial. E aí, com o passar do tempo, esses arcos eles vão perder essa simetria para dar origem a um padrão mais usual, né? Que é o padrão definitivo que a gente consegue observar no indivíduo adulto. Esse arco 3 aqui, ele vai formar a artéria carótida comum e a primeira parte também da artéria carótida interna. E também uma ramificação ali desse terceiro arco vai formar também a artéria carótida externa, Doc.
E aí, aqui a gente vai observar alguns derivados arteriais desses arcos. E presta atenção aqui, mencionei para vocês, terceira vez que eu falo, hein, que esses arcos, eles são inicialmente em pares, nessa conformação anatômica, e futuramente ele vai seguir aqui a essa conformação definitiva, que é a conformação anatômica já do indivíduo adulto. E aí esses arcos, eles vão ter alguns derivados arteriais, como mencionei para vocês, o 1, o 2 e o 3, né? O 1 vai derivar as artérias maxilares, o 2 a ziódia e a estapédia, e o 3 a carótida comum e a primeira parte das carótidas internas. Os arcos 4 e o arco 6, eles vão ter dois lados, né? Cada um desses arcos vai possuir um lado direito e um lado esquerdo. E o lado esquerdo do arco 4, ele vai formar o arco da aorta, desde aquela região ali da carótida comum esquerda até a subclávia esquerda. Já o lado direito, ele vai formar a parte proximal da subclávia direita. E aí os arcos 6, também tem o lado direito e o esquerdo, vão formar também ali o arco 6. O lado esquerdo dele vai formar o arco pulmonar e o ducto arterioso, que vai ser super importante, daqui a pouco a gente vai ver, e também a artéria pulmonar, o lado direito ali dessa artéria pulmonar. Vamos ver na prática como que isso pode acontecer? Trouxe aqui um caso de um paciente que reclama de dificuldade de deglutição, e ele quer saber aqui quais são as anomalias vasculares que podem estar relacionadas com essa reclamação desse paciente e qual que é a origem embriológica dela. Lembra, Doc, que no desenvolvimento da cabeça e do pescoço a gente tem a formação de uma série de arcos arteriais. Não esquece disso. E aí, o que pode ser, né? Podem ser dois tipos de variação, podendo ser o arco aórtico, ele pode estar duplo, então uma porção da aorta dorsal direita, ela vai persistir ali entre a intersegmentar e a dorsal. E daí vai criar um anel vascular ali ao redor do esôfago, causando ali essa dificuldade de deglutição. Ou também pode ser um problema no arco aórtico direito, que vai acabar formando, né, uma aorta descendente e um arco aórtico do lado direito. E aí, quando o ligamento arterioso ele persiste ali do lado esquerdo, ele vai passar atrás do esôfago, causando ali essa constrição. Então, esse ligamento ele vai estar causando essa constrição no esôfago, causando essa dificuldade de deglutição, né, nesse paciente. Em relação ao desenvolvimento das artérias vitelinas e das artérias umbilicais, vamos entender direitinho aqui essa imagem, Doc. Lembra que aqui a gente tem as velocidades coriônicas, então, identificando aqui esse corte desse embrião, tá? A artéria e veia umbilical, córion, as veias vitelinas e as artérias vitelinas. E aqui a gente tem o coração primitivo aqui em desenvolvimento, os arcos aórticos e os arcos aqui também em desenvolvimento, Doc. E aí, beleza. Essas artérias, essas artérias vitelínicas aqui, por exemplo, elas vão se fusionar para formar o mesentério dorsal do intestino. E aí, no adulto, esse mesentério dorsal, ele vai ser representado pelas artérias mesentéricas celíaca e pelas artérias mesentéricas celíacas, pela artéria mesentérica superior. E aí, a artéria umbilical, ela vai ficar associada aqui diretamente com o alantoide, Doc. Já em relação às artérias coronárias, observe aqui nessa imagem a posição anatômica da artéria coronária direita e a posição anatômica da artéria coronária esquerda. Essas artérias elas vão ter uma origem dupla, que são do angioblasto e também aqui do epicárdio. Eu tenho várias células que vão ser importantes para o desenvolvimento aqui. Sem o funcionamento dessas células, eu posso ter algum tipo de problema no desenvolvimento e causar problemas futuros ali na vida do indivíduo. Então, a gente vai ter as células mesenquimais, as células endoteliais, as células musculares lisas e também as células da crista neural. Doc, a importância aqui das células da crista neural, principalmente em relação ao auxílio aqui no desenvolvimento dessas células musculares lisas. E aí, se eu tenho um problema no desenvolvimento de alguma dessas células, eu posso ter um problema futuro também, que é o que a gente vai observar aqui nessa outra questão. E então, agora na prática, a gente vai ver o que pode acontecer quando essas células têm algum mau funcionamento, né, no desenvolvimento dela. Então, eu trouxe essa questão, que é uma criança, ela nasceu com defeitos craniofaciais graves e a transposição dos grandes vasos. E lembra, Doc, que os arcos faríngeos e os arcos aórticos, eles têm
uma relação íntima ali no processo de desenvolvimento. E aí, então, aqui ele quer saber qual que é a população celular que vai desempenhar um papel em ambas as anomalias, né? Então, essa criança tem defeitos craniofaciais graves e transposição dos grandes vasos. E quais os tipos de lesões que podem ter produzido esse efeito? O que você acha, Doc? Se você quiser pausar esse vídeo para dar uma pensadinha, fica à vontade. Bora com a resposta. Então, as células da crista neural, elas podem ter sido lesionadas. Tá vendo a importância das células da crista neural, né? E com essa lesão, elas podem sofrer uma parada ali na migração, ou também não se proliferar adequadamente, ou até mesmo morrer, não existir células da crista neural. E com isso, eu trouxe um bônus para vocês, porque assim, mulheres, né, que estão, mulheres jovens que estão em fase ali na idade fértil, normalmente quando tem algum problema com acne, né, problemas em relação a isso, alguns fármacos são prescritos, e entre eles o ácido retinóico, que é a vitamina A. E esse medicamento, ele pode ser um fator teratogênico importante, então é preciso ter cuidado aí quando vai fazer a prescrição desse tipo de fármaco. Outra coisa super importante que acontece ali de maneira basicamente comum, né? Porque a gente tem entre 10 mil crianças nascidas, 3 em média são acometidas pela coarctação da aorta. E nesse caso, essa coarctação ela vai ser um estreitamento ali do lúmen aórtico. Observe aqui nessas duas imagens, eu tenho 2 tipos de coarctação da aorta. O tipo pré-ductal, que é essa imagem A, e o tipo pós-ductal aqui, que é essa imagem B. Observa aqui que eu tenho um ducto arterioso persistente e esse identifica a coarctação de aorta do tipo pré-ductal. Quando esse ducto arterioso ele some ali, ele não existe mais, é uma coarctação de aorta pós-ductal, e essa é o tipo mais comum ali e vai fazer a obliteração desse canal, ou seja, né, vai desaparecer esse canal. E alguns sinais e sintomas comuns nisso seria a hipertensão no braço, tá? No braço, não é no baço. E a pressão arterial diminuída nas pernas. Então, preferencialmente, inclusive aqui é no braço direito, tá bom, Doc? E aí, eu trouxe uma questão de residência aqui para vocês, pra gente ver como é que cai isso em prova. O exame físico de um adolescente de 15 anos, encaminhado ao ambulatório com hipótese diagnóstica de hipertensão arterial sistêmica, mostrou os seguintes valores pressóricos. Então, a gente tem aqui esses valores, aqui no membro superior esquerdo, de 17/10 de pressão, né? No membro superior direito, de 10/6, e os membros inferiores direito e esquerdo, de 10/6. Então, aqui a gente tem uma hipertensão, né, no braço. Aí, aqui a gente tem uma hipotensão no braço também e nas pernas. E diante desses achados, qual que é o diagnóstico mais provável? Você lembra aqui, Doc? A gente vai querer achar que é a coarctação de aorta, né, pré-ductal. Mas não, é a coarctação de aorta com artéria subclávia direita anômala, ali no retroesofágico. E em relação ao desenvolvimento ali do sistema venoso, ele começa basicamente na 5ª semana e ele vai formar 3 pares de grandes veias, que são as veias vitelínicas. Essas veias vitelínicas, elas vão ser responsáveis pelo sangue ali da vesícula vitelínica para o seio venoso. Então, vai levar esse sangue dessa porção aqui. As veias umbilicais também. Essas veias umbilicais, elas vão ser originadas na vilosidade coriônica para levar o sangue oxigenado para o embrião. E também as veias cardinais. Essas veias cardinais, elas vão drenar todo o corpo do embrião e são muito importantes para esse processo de desenvolvimento e drenagem, né, de fluidos e etc. Essas veias vitelínicas, eu vou pedir para você pausar essa imagem e tentar entender aqui essas proporções. Pausou, voltou e vamos continuar. Presta bem atenção, Doc. Eu tenho 4 imagens. Nessa primeira aqui, eu tenho o duodeno. Na verdade, em todas as imagens eu vou ter o duodeno, né? Mas eu tenho um processo de crescimento aqui. Então, nesse crescimento aqui inicial, antes de entrar aqui nesse seio venoso, que é esse espaço, eu vou ter a formação de um plexo venoso. Esse plexo venoso, ele vai ser formado aqui ao redor do duodeno. Não esquece que o duodeno é importante aqui. E aí, eu tenho essa formação desse plexo venoso justamente para formar
esses sinusoides hepáticos, beleza, Doc? E aí esses sinusoides hepáticos, eles vão me formar ali, auxiliar a formação do canal hepatocardíaco direito. Observe aqui onde que está esse canal hepatocardíaco direito. E beleza, esse canal hepatocardíaco direito, ele vai ajudar a formar a porção hepatocardíaca da veia cava inferior. Presta bem atenção aqui, Doc. E beleza. Formou isso, presta atenção, lembra do duodeno, né? Aqui o duodeno, eu tenho a formação de várias anastomoses aqui ao redor desse duodeno. E essas anastomoses, elas vão formar a veia porta, aqui. Cadê a veia porta? Aqui. Nessa última imagem, aqui eu tenho a formação aqui da veia porta. E também eu vou formar a veia vitelínica, tá? Aqui, as veias vitelínicas. Também vão ser formadas a partir dessas anastomoses. E aí, essa veia vitelínica vai formar lá a veia mesentérica superior, beleza, Doc? Que está aqui. De veia vitelínica aqui, eu tenho a formação da veia mesentérica superior. E aí, outra coisa muito importante também é aqui o ducto venoso. Esse ducto venoso, ele vai ser uma comunicação direta ali da veia umbilical esquerda e o canal hepatocardíaco direito, beleza, Doc? Você consegue observar aqui, ó, que eu tenho essa ponte entre a minha veia umbilical esquerda e também o canal hepatocardíaco. Dito isso, a gente continua aqui nessa mesma imagem, porque depois que essas veias umbilicais são formadas, elas vão passar ali em cada lado do fígado. Então, essas veias umbilicais passando ali pelo lado do fígado, só que algumas elas vão ficar mais concentradas aqui nesses sinusoides. E aí a veia umbilical esquerda, tá ligado aqui, ó, Doc? A veia umbilical esquerda, ela é a única, tá? A única que vai ter a função de transportar o sangue da placenta até o fígado. É a veia umbilical esquerda. Porque as porções proximais ali dessas veias, elas vão desaparecer futuramente. E aí outra coisa importante também é que o aumento da circulação placentária, ele vai me gerar uma comunicação aqui da veia umbilical esquerda e o canal hepatocardíaco, tá? E aí essa comunicação, como eu falei para vocês ali no outro slide, que ele vai formar ali essa comunicação é o ducto venoso. E aí, depois do nascimento, esse negócio aí, essa estrutura vai desaparecer e vai me formar ali o ligamento redondo do fígado e também o ligamento venoso. Então, a veia umbilical esquerda, né, e o ducto venoso vão me formar, respectivamente, ali, esses ligamentos redondos do fígado e o ligamento venoso, tá? E aí, aqui eu trago uma imagem para você do fígado aqui. Então, a gente tem um conhecimento básico ali da anatomia do fígado e lembra do ligamento redondo, né? É até uma estrutura que cai nas nossas provas de anato. E aí, aqui o ligamento venoso, nessa posição aqui. Então, agora, se você não sabia de onde surgia isso, para que servia, agora você está sabendo. As veias cardinais, você lembra que eu falei que ela era super importante? Elas são importantes porque elas são o principal sistema de drenagem ali do embrião. Então, essas veias cardinais, elas vão se juntar antes de entrar lá naquele seio venoso para juntar algumas outras veias. E essas veias cardinais também, elas são divididas em veias cardinais anteriores e também as posteriores. E aí, depois que elas fazem essa junção... e outra coisa, Doc. As veias cardinais anteriores, elas vão drenar a porção cefálica do embrião. Tenta fazer uma ligação, assim, com a letra mesmo. Veia cardinal anterior, porção cefálica. E a veia cardinal posterior, ela vai drenar todo o restante ali do corpo. Então, a anterior é a porção cefálica e a posterior é o resto, tá? E aí, como eu falei, essas veias cardinais, elas vão dar origem a outras veias cardinais, que no caso são as veias cardinais comuns, e as veias cardinais comuns vão originar outras veias cardinais, que são as veias subcardinais, que vão fazer a drenagem do rim, as veias sacrocardinais, que vão fazer a drenagem das extremidades inferiores, e também as veias supracardinais, que vão drenar a parede corporal desse embrião. E mais uma vez, eu trouxe mais uma questãozinha aqui para a gente ver como que acontece isso na prática. Então, algumas anomalias da veia cava, por exemplo, podem causar essas seguintes coisinhas aqui. Por exemplo, a veia cava inferior dupla,
se eu tenho uma veia cava inferior dupla ali, eu vou ter a veia sacrocardinal esquerda, ela não vai conseguir se separar da veia subcardinal esquerda. E quando existe ausência da veia cava inferior, a veia subcardinal direita, ela não vai conseguir fazer a conexão no fígado e vai desviar o sangue direto ali para a veia supracardinal direita. Já quando existe uma veia cava superior dupla, existe ali a persistência da veia cardinal anterior esquerda e a ausência da veia braquicefálica esquerda. Então, são coisas que no mundo ideal ali, de desenvolvimento embrionário não pode acontecer. E agora, em relação à circulação fetal, Doc. E esse processo aqui está acontecendo antes do nascimento. Então, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo para observar essa imagem e entender para onde que essas setas estão indo, por onde que está fluindo o sangue, seria legal daí para você conseguir me acompanhar aqui direitinho enquanto eu explico. Então, o que acontece? Esse sangue ele vai sair da placenta e vai retornar ali para o feto pela veia umbilical. E isso acontece pelo fígado, então parte desse sangue vai passar pelo fígado, só que parte também não passa, e é uma maioria desse sangue que não vai passar pelo fígado. E aí o que acontece? Ele vai entrar aqui pela veia umbilical e ele vai direto pelo ducto venoso até alcançar a veia cava inferior e fazer a circulação ali no coração e toda essa distribuição. E aí, depois que depois que completa esse percurso ali pela veia cava, e é um local também onde que existe uma mistura de sangue placentário e não oxigenado. E aí ele vai retornar ali pelo átrio direito. Então, retornou pelo átrio direito. E aí depois, de circular por todo o coração, esse sangue ele vai abastecer a musculatura cardíaca, o cérebro ali, com o sangue que já está oxigenado. E aí, e outra coisa, esse sangue aqui, essa menor quantidade de sangue que vai passar pelo fígado, ela vai passar ali pela circulação portal, beleza, Doc? E uma outra coisa muito importante também é que durante a vida fetal, a resistência desses vasos aqui na região dos vasos pulmonares, ela é bem alta, não esquece disso. E na prática, como é que acontece isso? Como é que cai isso na prova? Nessa questão, ele me pergunta aqui, qual das seguintes estruturas vasculares tem o maior conteúdo de oxigênio na circulação fetal? E é claro que você já sabe que é a veia umbilical. E agora, falando um pouquinho sobre as alterações circulatórias no nascimento, eu tenho algumas causas, algumas possíveis causas que que são a cessação do fluxo sanguíneo e placentário ali, o início da respiração pelo bebê após o nascimento, e também o fechamento das artérias umbilicais. Além disso, também, as veias umbilicais e o ducto arterioso sofrem um fechamento também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do sistema linfático, que ele é um desenvolvimento um pouquinho mais tardio, ele não vai aparecer até a 5ª semana, e ele está relacionado ali, esse desenvolvimento mais tardio, em relação ao desenvolvimento do sistema cardiovascular, tá, Doc? E aí, como ele acontece? Ele nasce inicialmente por algumas protuberâncias na veias, que são chamadas sacos linfáticos primários. E a gente vai ter 6 sacos linfáticos primários, que são 2 jugulares, 2 ilíacos, 1 retroperitoneal e 1 que é a cisterna do quilo. Então, esses sacos, eles estão conectados por canais, e esses canais eles vão auxiliar essa conexão, no caso, desses vasos linfáticos, vão drenar a linfa dos membros e da parede do corporal desse embrião e também do pescoço. E eles são auxiliados por diversos fatores de regulação linfática que são muito importantes, como, por exemplo, aqui, o PROX1, ele vai auxiliar ali, ele vai aumentar a expressão dos genes dos vasos linfáticos e diminuir o gene dos vasos sanguíneos. E daí o outro super importante aqui é o VEGFR3, que ele é um receptor parácrino, tá? E pro VEGF-C. E aí ele faz com que esse VEGF-C, ele faz com que as proteínas, ele faz com que essas células endoteliais, elas façam a expressão aqui do PROX1 para que haja o brotamento das veias já existentes, para iniciar ali o crescimento dos vasos linfáticos, Doc. E aí agora eu trouxe esse videozinho para você entender
mais ou menos como que está ali o desenvolvimento cardiovascular primitivo, como que é o batimento desse embrião, tá? Durante a gestação. É mais a título de curiosidade mesmo. Curtiu, Doc? Achei bem legal, né? Então, Doc, bora de perguntinha? Quais são os sinais clássicos em indivíduos com coarctação da aorta? Letra A. Hipertensão no braço direito e pressão arterial diminuída nas pernas. Hipertensão no braço esquerdo e pressão arterial diminuída nas pernas. Hipotensão no braço e a pressão aumentada ali nas pernas. E hipotensão no braço direito e pressão arterial aumentada nas pernas. O que você acha, Doc? Eu acho que é a letra A, hein? Parabéns se você acertou. Hipertensão no braço direito e pressão arterial diminuída nas pernas. E agora eu trouxe alguns flashcards para a gente relembrar algumas informações importantes da aula. Quais são os dois mecanismos que estão presentes no processo de desenvolvimento vascular? A angiogênese e a vasculogênese. O sistema arterial é composto por quantos arcos aórticos? Por 5 arcos aórticos, assim denominados, né? 1, 2, 3, 4 e 6. O arco aórtico 5 ele não vai se desenvolver. Qual que é a origem embriológica das artérias coronárias e quais células fazem parte desse processo? Ela possui origem dupla, né? Angioblastos e ali no epicárdio. Então, essas células importantes vão ser as células mesenquimais, que vão contribuir para as células endoteliais e musculares lisas, e também as células da crista neural, que também fazem essa contribuição ali nas células musculares lisas. O ligamento redondo do fígado e o ligamento venoso são estruturas originadas de quais vasos? Da veia umbilical esquerda, que dá origem ao ligamento redondo do fígado, e o ducto venoso e ao ligamento venoso do fígado. O que são veias cardinais? As veias cardinais ela é o principal sistema de drenagem do embrião e elas estão presentes como veias cardinais esquerda e direita, que vão dar origem às veias cardinais comuns. Vamos completar agora esse quadro, Doc? O sangue da placenta ele retorna para o feto pela veia umbilical. A maior parte desse sangue não passa pelo fígado e segue direto para a veia cava inferior, e a menor parte passa pelo fígado a partir da circulação porta. Tá pronto para ver a resposta daquela primeira pergunta que eu te fiz lá no início da aula? Em relação à formação do sistema cardiovascular, assinale a alternativa correta. Se você assinou a letra A, parabéns, tá tudo certo. Se você errou, não fica triste, tenta resolver de novo, depois que assistiu essa aula, né? Então, em relação a essa formação do sistema cardiovascular, o desenvolvimento desse sistema ele vai começar ali entre a terceira e a quarta semana, né, intraembrionária, sendo o primeiro sistema funcional do desenvolvimento humano. E, em resumo, a gente viu aqui que a vasculogênese e a angiogênese são processos diferentes, você tem que ter isso em mente. Cuidado, porque algumas provas o seu professor vai dar definições invertidas sobre esse processo. Lembra também que existem 5 arcos aórticos, que eles vão surgir somente depois do surgimento dos arcos faríngeos, e que o arco aórtico 5 não se desenvolve. E também eles estão em pares, né? Primeiramente, ali até atingir aquela conformação final, que é o da anatomia adulta. Eles são originados, né, de derivados importantes também. Então, não esqueça disso. Sem eles, não existe desenvolvimento. Algumas anormalidades da formação desses arcos vão gerar anomalias, como constrições em estruturas funcionais do indivíduo, como é o caso daquela questão que eu trouxe para vocês sobre a constrição no esôfago. Lembra também que a artéria coronária ela tem formação dupla ali dos angioblastos e também no epicárdio. A coarctação da aorta ela é uma realidade na prática médica e é relativamente comum, né? Sendo 3 para 10 mil nascidos. Lembra também que, inicialmente, o sistema venoso ele vai ser composto por 3 vasos que são muito importantes, que são as veias vitelinas, as veias umbilicais e as veias cardinais. Essas veias cardinais elas vão compor o principal sistema de drenagem do embrião. E algumas alterações ali que podem ocorrer, que acontecem na circulação fetal após o nascimento, é causada ali pelo fechamento das artérias e veias umbilicais, né? E também do ducto arterioso. E lembra que o sistema linfático ele vai ter um desenvolvimento um pouco mais tardio em relação ao sistema cardiovascular, sendo iniciado ali na 5ª semana de desenvolvimento, e aí ele vai ser responsável pela drenagem da linfa desse embrião. E também vai ser dependente lá daqueles 3 fatores de transcrição, Doc.
Espero que você tenha gostado da aula e essas foram as referências. Até a próxima!